Vamos lá começar esse nosso projeto, tá na escuta, esse bate-papo. Hoje com Marcelo Sabac, a gente vai falar um pouco sobre educação, espiritualidade e música. A ideia desse projeto é a gente poder encontrar pessoas mesmo nesse período de isolamento, a gente poder trocar ideias sobre temas que são relevantes pra gente. Pô, velho, escureceu de novo. Aí, Melhorou? melhorou, melhorou. E aí, como é que estão as coisas aí? Beleza. Beleza, com alguma preocupação por conta do contexto, né? Essa coisa da Sim. pandemia e das consequências dela e, sobretudo, a, a dificuldade que adicional, né? Que o governo federal aí está trazendo para a gente, em Como vez se não de fosse bastante, né? como se não fosse bastante, ele ainda tem colocado um peso até mesmo maior do que a própria pandemia. Mas Sim. a gente está tentando manter aí, né, manter o equilíbrio, manter a calma e tentar fazer e também aproveitando, né, fazendo desses instantes de estar mais podado, sem poder sair muito, assim, por conta da questão do isolamento, né, a gente também está aproveitando para colocar a cabeça para produzir as coisas que precisa de tempo, né? Sim, sim. Eu acho que essa tem sido a tônica, né? Essa coisa de você poder canalizar, né, velho? Porque são, é um momento muito diferente para todo mundo, né? Assim, até agora eu não conversei com ninguém que tenha passado por isso ou algo do tipo em algum momento. O máximo que eu ouvi foi os relatos, assim, na verdade não foi nenhuma vivência mesmo, mas relatos ali da irmã, do esposo da irmã de Cissa, né? Falando sobre os parentes dele na Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, né? E de como o pós-guerra mudou completamente as relações entre as pessoas, né? A relação de aproveitamento com as coisas, com as mercadorias, com os objetos, né? Com as pessoas e tal. Que ele tinha um relato muito É, interessante sobre isso, né? eu, eu tô assim ainda no dilema, Hum, não sei ao certo se é isso ou se não é, mas a impressão que dá é que assim muita coisa estamos passando por uma coisa por um momento bem difícil, mas muitas coisas legais têm sido feitas, né? E eu não quero entrar nessa questão de que a pandemia também proporcionou, empurrou a gente para fazer coisas dentro do campo do humano. deu uma travadinha aí, deu uma travadinha. De muita para que a gente possa perceber questões humanas, né? Outro dia eu fiz uma Uhum. postagem, por exemplo, falando que caramba, foi uma espécie de crítica que eu fiz no seguinte, falando no seguinte ponto, caramba, quantas atitudes sociais, né? Quantas práticas socialistas, inclusive de empresa que para que elas existam, para que sua lógica de produção de lucro exista, ela não pode defender uma lógica socialista, por exemplo, né? Mas como diante da Hum. pandemia a gente viu tantas lógicas, tantas práticas socialistas, eu ficava olhando assim, tá, então quer dizer que tal empresa pode doar não sei quantos milhões, né? Ah, tá. Essa outra empresa pode doar não sei quantos mil botijões de gás, né? Ah, essa aqui outra pode. Ah, essa aqui. Então, assim, é possível. Foi essa contradição que eu fiz quando estava escrevendo a crítica. Essas coisas, essas práticas sociais ou uma.
vida mais socialista ou menos capitalista, como queira, é possível. Mas precisou vir uma tormenta para a gente é, 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 perceber coisas assim que já era para ter sido percebida, né? Então, assim, eu não quero entrar nesse dilema de, poxa, foi bom que com a pandemia muitas coisas, muitas práticas sociais, muita gente se solidarizou, muita gente está produzindo. Eu não quero também entrar muito nisso. Sim. Mas eu acho Ainda que é não mais uma sei. questão também. Nisso que você fala é uma questão também de fazer da. Não trabalhar com a regra, né, mas com a exceção. Na exceção, essas práticas se tornaram regra, né? No estado de exceção, essas práticas que pareciam distantes dentro de um sistema capitalista, né, acabaram dentro de um estado de exceção, acabaram se tornando regra, né? Isso funcionando É muito isso. mais numa questão de visibilidade, né, de marketing, de produção de empatia com as pessoas. Pois é, eu não quero entrar no campo do julgamento, mas a crítica as futucadas que eu dei foi nesse sentido, de que, pô, mas a gente está desde o século XIX, mais precisamente no século XIX, e se a gente for mais atrás, a gente vai ver também o discurso de Jesus e de outros Sim. líderes no campo da religiosidade e tal, da espiritualidade, falando dessas práticas. É. Mas o foco, digamos, de uma força maior do século XIX para cá, né? Que com o movimento socialista, aliás, desde o século XVIII, com todo o movimento de Revolução Francesa para cá, a gente vem ouvindo falar dessas práticas socialistas e do quão elas são necessárias, né? A Comuna de Uhum. Paris e tal. Então, assim, parece que agora que a base de muita morte as pessoas ouviram, será mesmo que elas ouviram? Ou será que também é mais aquela ideia, vamos esperar a dificuldade para vender a facilidade, né? Aquela lógica que é bem do Sim, capital, né? sim. Embora Da demanda, né? vamos dar um nó nas coisas para depois a gente entrar como o salvador, como aquele que está ali pousando de bonzinho e tal. Então, tipo assim, agora a prática socialista serve, né? É. Porque não tem, não tá, não tá pleiteando lucros como geralmente são as práticas dessas empresas. Aí, essa foi uma das críticas, né? A outra que eu fiz foi que é o seguinte, pô, mas como é que uma sociedade, a doença veio agora, será mesmo? Porque como é que uma sociedade permite que uma empresa, ou até mesmo uma pessoa física, é, é, detenha tanto patrimônio? Teve um jogador de futebol que fez uma doação de 4 milhões de reais. 4 milhões. Como é que a pessoa tem 4 milhões de reais para doar? Né? Que sociedade é essa que permite que um jogador de futebol, que tem o seu valor, claro, tem a sua importância, as pessoas precisam do futebol e tal, mas que sociedade é essa que um cara, sozinho, um cara, tem 4 Concentra, milhões né? para doar? É exato. As cifras das doações são assim, eu não consigo nem. Deixa eu botar isso aqui no papel. Aí botei assim, tá? Para eu entender esse número, eu tenho que ir às decimais. Aqui, o primeiro mil, o segundo mil e tal. Porque as cifras são muito altas. Então, assim, a gente, Uhum. de uma certa forma, foi naturalizando, né, uma sociedade que isso é natural. Poucas pessoas acumulam tanto a ponto de ter 4 milhões para doar diante de É. uma pandemia. É muito louco essas coisas. Bom, a gente já começou entrando no papo, mas deixa eu só dar um retorno aqui, que esse é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. E a ideia começou de forma de modo meio aleatório, né? Só eu entrando ao vivo, encontrando pessoas que no momento a gente não pode se encontrar, mas também pessoas que eu não encontrava há muito tempo, né? Então foi muito interessante. Então a ideia desse projeto agora é dar uma organizada, dar uma disciplinada para a gente poder ter uma divulgação também, temas e pessoas convidadas para as pessoas também poderem se organizar para assistir a gente. Então esse projeto ele é produzido e realizado pelo Coletivo Duo de teatro, o grupo que eu fundei, do qual faço parte, Sabac também aí como grande colaborador do grupo. E a ideia é essa mesmo, né, de fomentar potências, de gerar discussão, de gerar debates, né, de
de possibilitar reflexão sobre alguns temas específicos, mas também sobre esses temas no nosso contemporâneo, né? Que eu acho que é fundamental a gente poder. Eu acho que esse momento também é como todos os momentos, né? Mas sempre propiciam essa dualidade das coisas, né? O ônus e o bônus. Mas eu acho que nesse momento como a gente se vê obrigado a estar isolado, a estar afastado, né? Da rotina e tudo. Esse é um momento também que a gente se distancia não só no sentido do espaço, né, do espaço-tempo, mas também se distancia enquanto percepção das coisas. E eu acho que isso é muito importante também e que isso que falam do novo normal que vai surgir, de nada vai adiantar se não nos atentarmos para esse fato, né, para essa percepção. Então, velho, esse é Marcelo Sabac. Sabac é músico, educador, mas você é melhor para falar de você mesmo do que eu, né? A gente já se conhece aí há uma porrada de anos, não vou falar décadas para não assustar, mas assim, já tem bastante tempo. Então, se você quiser falar só um pouquinho também sobre você, não precisa ser muito não, tá? Porque senão a gente só tem 1 hora de live, aí só uns. Só para as pessoas te conhecerem também, saberem do que é que você faz, o que é que você Certo? ocupa seu espaço e seu tempo. Não, é isso. Como você falou aí, a gente vem trabalhando. Eu gosto de me definir como um grande buscador, né? Um Olha. grande investigador de mim mesmo e das coisas, né? E essas coisas com foco maior na educação e na música, né? Então a gente já vem aí estudando música há um tempinho e há um tempo menor, mas também já há uns 8 anos, estudando de forma mais sistemática a educação e trabalhando com música, com a educação musical. E, claro, também atuando aí junto com essas as interconexões das linguagens artísticas, né? No caso, e acho que até o ponto central, a gente começou falando de outra coisa, de Pois é, sistema né? Chama. ali, mas o nosso foco é mais essa relação essa interdisciplinaridade entre essas duas grandes linguagens, né? Claro, e as outras de uma forma mais tangenciais, mas as artes cênicas e a música é o nosso Uhum. foco e nessa minha relação com o coletivo Du é a nossa relação, é a nosso trabalho maior. Show de bola, show de bola. Para quem tá chegando, vem se juntando que o papo tá massa. Boa tarde, Jefferson, pessoal que tá chegando aí. Pois então, meu velho, então, mas vamos voltar àquilo que a gente estava conversando também, né? Eu acho que não à toa a gente começou por ele. Mas você é daqui de Salvador mesmo, né, Sabá? Isso. Nascido e criado aqui em Salvador. Show de bola. E como é que você está vendo, dentro disso tudo que a gente estava falando, né, essas ações artísticas dentro desse momento de conturbado que a gente vive, né, puxando também um pouco para. Eu acho que tudo está conectado, não à toa a gente começou por aquele papo, dentro desse estado de exceção que a gente está, né? Sim. É, é, esse é o dificultador, talvez assim, mais pesado, né? Digamos assim. Uhum, Esse estado de exceção, que agora a exceção sanitária, esse parêntese sanitário, uhum, não chega nem assim perto do peso que esse estado de exceção no campo da política tem trazido. Só que assim, eu acho que o que demonstra também, né, é preciso pontuar bastante uma série de coisas, dentre elas é que a gente também não se tem mostrado apático, abatido. uhum. Tá? Algumas vezes eu vejo as pessoas falando, não, a esquerda, a oposição, está devagar, a esquerda devagar. Mas pelo contrário, a gente está cada vez mais se articulando. A utilização das redes e esse momento de mais reclusão, de mais introspecção, tem permitido a gente uma articulação que, de uma certa forma, o meio virtual tem até facilitado, né? Ou seja, Uhum. a virtualidade potencializa um agrupamento de pessoas bem maior. Eu estava vendo, outro dia, eu estava vendo uma live do Padre Fábio, e ele dizendo que ele já é um padre que eu gosto muito, né, que acompanho, eu adoro o discurso dele,
sou fã de carteirinha, e ele estava dizendo que já se assustava com as missas que ele fazia para 100 mil pessoas, 150 mil pessoas. Aí veio a pandemia, teve que, né, recolher e tal, e aí surgiu a oportunidade de manter isso através da live e tal, do virtual. E aí ele se assustou que, em vez de 100 mil pessoas, ele passou a transmitir para 3 milhões de pessoas. Caramba, é mesmo? 3, 4 milhões de pessoas. Né? Ele é muito famoso no Brasil e tal. E eu experimentei isso Sim. também. Eu que, né, de vez em quando a gente, até conectando com a nossa temática aí, que envolve também o contexto da espiritualidade, eu que faço algumas Uhum. palestras em centro espírita e tal, estava acostumado a 10, 15 pessoas. Aí teve a pandemia, a gente passou a fazer através da live, e aí quando eu fui ver, 100 pessoas, né, da transmissão. Então eu falei, caramba, se por um lado a gente está privado, né, do contato físico, do olho no olho, por outro a gente teve a oportunidade de atingir mais pessoas. Então, assim, é, a gente também, enquanto combatente, enquanto atento, né, enquanto indivíduos que estão atentos a isso tudo que está acontecendo no Brasil, essa restrição sanitária veio a deu, de uma certa forma, deu um empurrãozinho na gente, porque a gente está podendo, mesmo de casa, ter acesso a muitos Uhum. movimentos, a muitas orientações, muitas lives, muitas gravações, muitos vídeos que, se a gente estivesse na correria do dia a dia, a gente não ia poder ter acesso. Eu estou falando isso por Sim. mim, porque eu tenho assistido muito mais. Eu tenho parado para Sim, ver, eu né, também. pessoas que estão discutindo sobre essa questão no campo do enfrentamento, no campo de estar trazendo para a gente esse que está nesse momento de estado de exceção, de tentativa de retomada neofascista, sobretudo Uhum. nesse instante, isso se dá de uma forma mais delicada, que é de uma maneira que está havendo uma disputa de narrativa. Sim, Né? com A disputa certeza. de narrativa é a, a, o modo como essa batalha está sendo travada, porque o mesmo elemento, por um lado, é, é é classificado como bom, como moral, como virtuoso. Esse mesmo elemento, por um lado oposto, é classificado como terrível, como ruim e tal. Então, há uma disputa de narrativa. E a gente está podendo, pelo menos, ter essa possibilidade de, estando com o tempo mais em casa, mais quem pode, né? Que teve gente que, a depender de sua classe social, não É. pôde ficar, teve que enfrentar mesmo a pandemia. Enfrentar o risco, inclusive, de se contaminar, inclusive morrer, né? Sim. Não pode, mas isso demonstra o quanto que a gente tá atento e tá combatendo. Aí, assim, para a gente focar mais na nossa área, a A Giovana Jojo falando aí, aqui, ó. é, na nossa área, a gente também tem se mobilizado, né? Eu estava nesse instante mais cedo, estava olhando, caramba, tem muito fora acontecendo. Volto para essa questão, né? Se por um lado Sim. o olho no olho, a fisicalidade é legal, a virtualidade possibilitou acessar coisas que estão rolando aí em várias partes do Brasil. E muitos desses fóruns no campo da música têm falado sobre como a gente pensar uma educação musical frente a tantos ataques no campo da educação, né? Uhum. Sim. Que é, que é o nosso foco. Que é Então, outro assim, a gente. pepino aí pra gente descascar, né? É, exato. Que faz parte desse conjunto maior dessa galera que está aí diante de utilizando-se de uma narrativa, tentando inverter coisas que não fazem o mínimo sentido. Mas assim, e eles conseguem, né? O interessante é Pois que é, a gente cara, tem visto o dentro efeito disso que disso. você fala, me vem uma coisa, porque nessa coisa das disputas de narrativas, velho, me vem assim, que inclusive eu acho que um perigo maior, né, que eu tenho observado, não sei se maior, mas um perigo, assim, imenso, né, que eu tenho observado, que é esse jogo com a narrativa, mesmo que seja uma narrativa mais próxima da nossa narrativa, mas eles realizarem esse jogo com a narrativa para tentar destruir ou desmoronar essa narrativa de dentro dessa própria narrativa. Como um exemplo, eu posso citar eu esqueci o nome do infeliz que está lá que estava, ou que está ainda, não me lembro mais, na Fundação Palmares, né? Que é um negro
e que tem um discurso completamente racista, né? E fora da realidade da conjuntura social do país, né, do Brasil. Então, eu acho que é um perigo, sim, absurdo, que é isso, ter a Regina Duarte na Secretaria Especial de Cultura, assim, completamente nonsense dentro do papel que ela estava exercendo. Então, acho que é esse perigo também, cara, de uma destruição das narrativas, de dentro das narrativas, né? É, nesse caso você trouxe até exemplos mais explícitos, né? Que, por exemplo, o Sim, cara vai e xinga, zumbi é um filho da fruta, né? uhum, Isso, uhum, isso são até coisas mais explícitas, mas tem aquelas que são menos explícitas, aquelas que são mais sim, sutis, como, por exemplo, não, o movimento que está na rua pedindo democracia é movimento terrorista. As terrorista, pe- né? Que é um Isso confunde as pessoas. As pessoas vão claro, começar a pensar, claro. poxa, e caramba, será que é mesmo? Será que esses que estão aí pedindo são esses que são os terroristas? Então, assim, essa disputa de narrativa tem sido algo bem difícil. E assim, a gente que está no campo da educação, da sala de aula, tal, tem sido, Saulo, a gente tem enfrentado momentos bem difíceis, porque nessas narrativas as aversas, por exemplo, né? A gente, o pessoal do campo do social, do campo do humanismo, no campo da arte, tem começado a ser descaracterizado dentro dessa narrativa, né? Que Uhum, sim. vai remoldando segundo seus interesses mesquinhos, partidários, e a gente vai tendo uma dificuldade maior de falar coisas que para a gente era muito mais fácil antes. Mais fácil no sentido de que não precisava você discutir a obviedade. Sim. Né? Por exemplo, você falar que é mais justo que todos tenham acesso do que uma parcela pequena apenas, em detrimento de uma maioria, isso que era algo óbvio, você não precisava se demandar tanta energia nisso, é o que mais demanda energia hoje em dia, por exemplo. É Uhum. você ter que falar para a classe que está sendo oprimida o problema da opressão, mesmo ela sendo oprimida. Sim. Tem uma música do Tom Zé, cara, que eu estava escutando semana passada, já tinha escutado antes, né? Que o nome da música é Esquerda, Grana, Direita. Não me lembro de qual álbum dele, mas ele cita um trecho do Paulo Freire, ele recita mesmo esse trecho, né? Que ele fala que, assim, como o oprimido ele só teve acesso de conhecer a vida, né? Não, não exatamente nessas palavras, né? Mas ele só teve acesso ele só teve como perceber a vida pelo viés do opressor. Então, quando ele atinge determinado lugar de acesso social, ele só tem ele tem aquela prática como referência para exercer, né? Que é a prática do opressor. É, E nisso que você fala, o que eu percebo é nessa luta do. Agora ter que voltar uma luta do básico, né? Do do entendimento básico, básico da sociedade. exato, exato. Na escola que eu estava, coitado, o professor de sociologia passou poucas e boas, foi parar na justiça, porque uma mãe achou que um conteúdo da matriz curricular já há muito tempo, não por isso, não porque ela está há muito tempo já sendo trabalhada, mas porque ela faz parte da disciplina de sociologia. Né? Quando ele Sim. foi pedir um trabalho simples, que se pediu a vida inteira para que os alunos tenham o mínimo de conhecimento, mínimo do mínimo, que é o que cabe para uma turma de nível médio, sobre os grandes pensadores no campo socialista. Aí um dos grupos que pegou Karl Marx, uma das mães, pronto, pintou e bordou. Pintou e bordou com esse professor, deu um maior problema, um maior rebu na escola. Teve que ir para conselho de classe, terminou saindo da escola, foi uma hostilização de um lado, de outro. Aí terminou, isso foi parar, isso, um caso local foi parar. Veio Caramba. um parlamentar bolsonarista Hum, ameaçando lá no parlamento, na Câmara, no momento dele de fala, ameaçando que uma escola de Salvador, não vou citar o bairro para não pra preservar o nome, estava sim. fazendo ideologização, ideologia dentro da escola. Então, assim, olhe onde isso foi parar, né? Aí, claro, aí as entidades tiveram que se movimentar e tal. Então, todas essas questões. Então, assim, a gente tem que voltar para discutir coisas básicas. Então, o trabalho está mais desgastante. Uhum.
Tá mais desgastante. Mais Pera aí, Saulo, energia, né? Mais energia. só um instantinho, um minutinho, fica aí. Tá bom. Oi. Sim, diga. É isso mesmo, é mais energia. E uma outra coisa que me vem também, velho, é de. Sabac, é de. Na verdade, que me vem desde o início, né? Desde o início da campanha desse cidadão aí que está na presidência, já se percebia qual era o discurso desse cara, né? Extremamente moralista, ligado à propriedade privada e ao movimento armamentista, né? E o slogan dele já dizia tudo, e eu já me perguntava desde lá, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. E aí vinha a pergunta, eu perguntava, pô, mas que Brasil, e qual Brasil e que Deus, né? Porque, assim, você falar de Brasil é uma discussão que a gente está tendo num grupo também de trabalho, do novo espetáculo que a gente está desenvolvendo. O Brasil são muitos Brasis, velho. A Bahia são muitas Bahias, né? O Brasil é uma miscelânea de coisas que a gente nem entende ainda, nem conhece. Um estrangeiro, às vezes a gente está no estrangeirismo da nossa própria terra, entendeu? E aí, dentro disso, surge a discussão sobre abolir uma prática ideológica, sendo que há uma prática completamente ideologizante dentro do próprio governo. E aí, velho, assim, não é possível que não se perceba, que as pessoas não percebam que engodo é esse, rapaz, o que é que está acontecendo nesse país. Aí é onde está o meu maior desafio, né, do ponto de vista intelectual e até mesmo emocional. Porque debater as questões que ele traz é muito fácil, não há nem dificuldade de você confrontar esses argumentos. Mas o que surpreende, isso virou até... Isso é tão peculiar que isso virou até trabalho de pós-doc de uma professora. Uhum. E é exatamente esse O quê, ponto. velho? Especificamente o quê? Como é que isso adere? Como é que isso tem aderência? Sim. Né? Como é que um discurso desse, que às vezes beira coisa tosca, como é que isso tem aderência? Como é que alguém que vai chegar e vai dizer assim, quando eu transei mal, saiu uma mulher? Ou então, como é que alguém que diz assim, tem mulher que não serve nem para ser estrupada? Como é que você, diante de falas dessa, você encontra aderência? Derrubar essas falas é fácil, a gente localiza ela aonde é que ela se assenta, né? Na estrutura patriarcal, na estrutura fascista, colonizadora, é fácil você debater sobre ela, mas como é que isso ganha aderência? Aí eu tô vendo agora, olha que coisa, né? Como é interessante. Eu tô vendo as dissidências, né? As pessoas que estão deixando, né? Essa semana teve uma na televisão, né? Uma que chegou lá, que inclusive chegou para ele, eu fui sua eleitora, uma mulher, né? Eu fui a sua eleitora. Sim. E olha para que um cartaz enorme que ela escreveu assim, 38 mil mortes. Botou assim no cartaz, aí ele olhou assim para ela, tá, aí chegou e falou assim, tá, você já falou, sai. Então, tipo assim, poxa, precisou isso? Ela já estava ali rompendo com ele. E ele sacramentou esse rompimento, né? Que ele faz assim, tá nas mídias aí. Sai. Como é que isso teve aderência com outro discurso que tá no mesmo nível, né? Na hora que ele chega e fala assim, sai, equivale, é o mesmo, tá no mesmo patamar de dizer, quando eu transo mal, sai uma mulher. Né? Sim. Então, como é que essas coisas... de lá de trás também, né? No que diz respeito a outro aspecto, né? Mas nesse sobre essa misoginia e esse patriarcado grosseiro e tosco, esse machismo terrível, como é que isso teve aderência lá atrás? E outra coisa, Saulo, eu ainda pensava, não, mas é uma classe também que adere a esse discurso com uma cheia de lacunas educacionais, um grau de erudição assim, bem restrito por diversas questões, mas não foi isso não, cara. Espiritualistas, professores acadêmicos, artistas. Então, assim, tem uma força maior por detrás. É essa que é a minha grande... Aonde está a minha grande... Eu fico quebrando a cabeça. E tem uma força por detrás, colaborando para essas coisas aí. E como é que você percebe essa aderência? Na sua percepção? Não, eu primeiro... quando eu tomo conhecimento, eu vou me chocando, né?
Quem? Não, na Fulano? verdade, eu acho que eu não perguntei bem. A que você acha que se dá essa aderência? Rapaz, eu vou Na muito sua apoiado opinião, na. né? Na sua percepção. Sim, eu antes estava bem perdido, isso estava me consumindo, me desequilibrando. Mas quando eu vi o trabalho, esse que eu citei, né, da professora Esther Solano, que foi o trabalho de pós-doc dela, que é saber a opinião das pessoas. Ela fez um levantamento enorme, um trabalho de entrevista muito grande com as pessoas que votaram nesse carinha aí. E ela vai ouvindo os relatos dessas pessoas para tentar entender. E aí foi de onde eu comecei a assentar mais o meu juízo e também entender melhor as coisas. E onde é que eu localizo isso? Claro, um movimento muito forte de PTfobia. De quê? PTfobia, Ah, sim. Aham. né? Houve um Essa movimento polarização massivo. de poder que se deu ali no meio da década, né? Mas a polarização foi só o início. O foco da Claro, polarização, mas eu acho que é o grande. sim, a polarização eu vejo como uma chave que abriu a porta para que a Aham. PTfobia entrasse. É lógico Sim, que, sim. aliás, eu nem gosto desse partido, eu nem gosto. Mas Uhum. você não gostar dele para se tornar PT-fóbico, e isso desagou, isso potencializou lá na frente, virou uma esquerdofobia, é muito Uhum. grave. Isso é muito drástico. Então, assim, já se tem outras pesquisas, não só da professora Esther Solano, mas outras pesquisas que apontam que muitos dos votos que foram atribuídos a ele não foi um voto para ele, foi um voto contra o PT Sim. por conta dessa PTfobia que se transformou na esquerdofobia. E aí Uhum. volto lá pro início da nossa questão, né? Eu volto pro início da nossa questão, na nossa conversa. Que curioso, né? Essas pessoas que dependem do capital e vão aderir ao discurso desse cara que está na presidência, fazendo, tendo práticas socialistas, doando uma parte da sua renda, distribuindo, né? Nem que seja o mínimo do mínimo, como aquele jogador que eu dou exemplo, né? Que fez uma doação de 4 milhões de reais. Então, Uhum. você está repartindo renda? Porque a gente já tem uma concepção socioeconômica que define isso. Uhum. Não é novidade, você não está fazendo nada, não só socioeconômica, como espiritualista também, que ampara essas práticas. Então, tipo assim, na hora a gente teve uma votação é, que escolheu essa lógica do capital, que escolheu esse discurso de é, extinção do socialismo, mas na hora que vem a pandemia, todo mundo se adere às práticas socialistas, né? Que bonitinho. Será Uhum. mesmo que é bonito? O que será que está acontecendo? Não estou dizendo que isso não serve, não presta. Estou dizendo que é para a gente ter sempre um olhar crítico e um olhar cauteloso nas coisas. Aham. Ter um olhar cauteloso. Mas assim, eu queria falar mais sobre música, que a gente começou falando sobre política. Porque Mas eu isso acho que não é fundamental, velho. Eu acho que é fundamental, até porque, assim, é, pensar em arte e arte como ação social é pensar o social, né? Pensar o nosso contexto. Então, acho que até não por acaso a gente começou por aí, né? Não por acaso o Não, papo chamou a você, gente por aí. você tá correto. Mas eu só fico com receio assim do tempo. Você Aham. tem muito tempo a gente tem aí? Tá. Olha, a gente deve mais ou menos uns 20 minutos a mais. Se você tiver tempo, a Pronto. gente pode fazer uma segunda parte. Se você não tiver tempo, a gente corre um pouquinho. Não, então é legal fazer uma segunda parte, mas eu acho que a gente já pode entrar em um segundo aspecto que tem a ver com isso que a gente falou, como você falou, que você disse, né? Essa Aham. meia hora que a gente ficou fazendo aqui foi o nosso preâmbulo, a nossa Ué. introdução, porque a arte também ela vai se inserir como um contramovimento. Infelizmente, né? Uhum. A arte era para estar aí, era para, inclusive, nesses Alçando instantes, outros lugares, né, cara? era para nesses instantes, como muitas pessoas estão fazendo, né? Saiu uma pesquisa que mostrou que a maioria dos acessos maciços no período de isolamento social são as lives de música, né? As lives de Uhum. música. Então, assim, não foi assim uma videoaula, não é uma conferência, não é uma missa, não, é um elemento da arte que as pessoas buscaram para passar, pelo menos a maioria delas tem buscado para passar a, a quarentena. E isso mostra o quanto que a,
a arte, ela, nesse contexto que a gente falou, que ele está chamando de estado de exceção, e eu acho que está correto, ela vai se configurar como um movimento de resistência. Uhum, uhum, Ela vai se configurar como um movimento de resistência, porque ela não vai deixar de falar de elementos humanos, ela não vai deixar de falar de elementos integradores, elementos essenciais do nosso existir. Ela não vai deixar de falar de subjetividade. É claro que tudo bem, vai ter um grupo também de um nicho musical que já vinha desde antes pois é. atendendo Uhum, demandas da indústria cultural, a gente sabe disso. Aí você até pode falar como é no campo do teatro, mas no campo da música a gente tem já um movimento bem consolidado, né, da indústria cultural, e isso não deixou de existir. Então eles também vão estar atuando e vão estar colaborando com todo esse discurso político-econômico que a gente tem no cenário atual. Tá? uhum, Mas a música que não está inserida nesse contexto de industrialização ou de mercantilização, ela vai naturalmente se configurar como um elemento de resistência a tudo isso. Por exemplo, uma das músicas contexto cultural que eu mais tenho trabalhado atualmente, você sabe, é a música africana, né? A sim. música da cultura malinquê, que é uma música que vem de países como Mali, Guiné, Senegal, Burkina Faso, Guiné-Bissau, alguns países da África Ocidental, chamada África Ocidental. Essa música, ela por si só é uma música de coletividade. Uhum, A uhum, natureza dessa produção cultural musical, ela não se insere em uma proposta de produção de riqueza. Os músicos dessa cultura não fazem carreira, por exemplo. Ah, Marcelo, sim. peraí. Tem músicos da música Maliquê, Mamadiqueta, Famadou Konatê, que seguem carreira. Ok, são algumas exceções que também, por conta desse próprio aliciamento que o capital vem fazendo em todo canto, em todas as épocas. Mas a essência dessa música, que eu estou querendo dizer, que a essência dessa música, ela é humanista, ela é socialista, ela é comunitária. Então, Uhum, pelo fato de eu estar fazendo ela, de eu estar produzindo, de eu estar envolvido, de eu estar divulgando, defendendo, inclusive fazendo um parêntese, estou organizando uma live com o repertório esse repertório de música malinquê de percussão ancestral que eu faço. Aí vou anunciar para vocês estarem colocando aí também no Insta do coletivo, para as pessoas claro, assistirem. claro. Então essa própria música ela já vai, por esses elementos, por ela se conectar com esses elementos, ela vai se constituir em um movimento de resistência frente a esse contexto econômico-político que a gente tem na atualidade. Eu não sei como é que isso está no teatro, né? Essa sedução aí da indústria, que a gente chama de indústria musical, indústria cultural, que vai justamente pegar a música para organizá-la de tal forma que ela resulte em altos lucros para um pequeno grupo. Eu não sei como é que isso funciona no teatro. Cara, o teatro já é assim, pela própria característica da linguagem, ela é uma arte de presença, né? Ela é uma arte de comunidade, de coletivo, ela é uma arte do efêmero, né? Que até falei na live anterior, do encontro anterior, é uma arte que se desfaz no momento em que está se fazendo, né? Então, assim, a mídia, o intermídia dela é o espaço de cena, né? É o contato com o espectador ali presente. Então, o que eu percebo é que é uma grande dificuldade, e até por isso mesmo, o teatro já está caminhando, já caminha pela margem, né, há muito tempo, né? Ela já não está dentro desses nichos de mercado, né? A não ser algumas também raríssimas exceções, né? Que despontam e que ganham essa dimensão. Mas o teatro, majoritariamente como a gente conhece, que é o teatro de pesquisa, o teatro de grupo, assim, ele sempre está comendo pelas beiradas, né? E nesse trabalho de resistência. Então, inclusive, nesse momento, a grande dificuldade é essa. Como é que a gente faz teatro? Porque mesmo que a gente ponha o espetáculo da gente lá como o Arraial estava na semana passada, no Na Quarentena Tem Teatro, ali não é teatro, né? É um registro fílmico do espetáculo, né? O espetáculo ele se dá ali no momento.
onde está acontecendo. A música ele tem essa intermídia, né? Claro que tem esse aspecto do músico tocando ao vivo para as pessoas que estão curtindo ali, mas a música ela já tem essa disponibilidade da mídia, como o cinema, né? Que é o formato, que era o CD, que era o bolachão, que agora são os aplicativos, né, eu nem sei como é que chama, se é streaming também, mas esses aplicativos que tem bilhões de músicas lá e que você, sem sair de casa, você escuta. Então já tinha essa intermídia. O teatro não, né, cara? O teatro, não sei se é uma questão ainda da gente, o que tanto tem se falado, né, que é de se reinventar, mas assim, como eu percebo o teatro é como essa arte da presença. Então é uma grande dificuldade, inclusive para a gente atingir esse lugar de mercado, né, das grandes visualizações e tal. A não ser os grandes artistas, né, que fazem as lives pontuais e tal. Eu acho que você tocou num ponto aí que já pode ser o gancho para o nosso próximo encontro, que não vai dar para falar tudo aqui. Toda vez que a gente se encontra é muito papo interessante. Mas esse gancho aí da trilha sonora do Arraial, a gente pode deixar para o próximo encontro. Porque aí a gente aproveita esse momento agora para focar um pouco nesse contexto do início da conversa que a gente trouxe, né? Que aí, repetindo para quem entrou depois, que é como a gente vê a nossa arte, o nosso fazer artístico nesse estado de grande opressão político-econômico que está aí. Eu volto para aquele discurso, para aquele ponto que a gente estava falando da disputa de narrativa sutil. A disputa sutil de narrativa, porque aí você trouxe o exemplo lá do cara, lá do presidente da Fundação Palmares, que a própria retórica que ele utiliza é fácil de você enquadrar como, poxa, isso aí já tá na cara que tá inadequado. Então, uma coisa errada, né? Quando ele chega e já fala assim, Zumbi era um filho da fruta que escravizava. Logo de cara você já vê, fica muito explícito, né? Uma concepção estranha ali. Mas eu fico preocupado com as coisas sutis, que aí precisa de um aprofundamento, de um cuidado, que mesmo a gente estando em quarentena, a gente geralmente não tem, por conta de uma série de demandas, de lacunas educacionais. Aí eu vou dar um exemplo para ilustrar isso que eu estou dizendo. Fizeram a pesquisa e constataram que nesse período de quarentena, as lives musicais ganham disparado nos acessos, né? No acesso de internet e tal, de YouTube e internet. Uma dessas lives musicais é de uma cantora, né, que jovem, tem feito muito sucesso e tal. E aí, claro, ela foi legal, estava recheado de marcas, de empresas capitalistas ali, que acumulam muito patrimônio, muito capital. E naquela live específica, aquela arrecadação que as pessoas estavam fazendo, ou até mesmo essas empresas, seriam destinadas para instituições, para as pessoas com necessidades. Ok, até aí tudo bem. Só que o fato de fazer uma live para arrecadar alimentos com um artista que tem muitos acessos, vai servir como uma espécie de ocultação para realidades que estão ali colocadas e a gente não vai perceber. Por exemplo, essa que foi a campeã de acesso, né, essa cantora, uma cantora nova, já rica, tal. E quando ela mostrava uma imagem de drone da casa dela, né? Uma mansão impressionante. Uma mansão impressionante. Então, enquanto muitos estavam olhando, poxa, já arrecadou massa. Pô, fulana, que legal fazendo essa live porque tá arrecadando. Isso é bom para quem vai receber, ótimo. Mas, por outro lado, eu olhava, como é com a menina dessa que acho que não tem 25 anos consegue acumular esse patrimônio? A imagem que a casa cheia de câmera, né, que a proposta de live nem é essa, ela não entendeu, ela não conseguiu se desvencilhar dessa suntuosidade que é a indústria cultural... Da superprodução, né? Da superprodução. Eu falei assim, minha filha, live é uma coisa mais íntima. Tudo bem que não precisa ser tão artesanal como é que eu fiz. Eu fiz com Camila, né, que tava com o bebê no colo, aí tinha que sair, que o bebê chorava, e não sei o que, caía isso, dava um problema na câmera. Não precisava ser também tão artesanal assim, mas você fazer algo que está justamente reivindicando uma proximidade, a sua casa, a sua intimidade ali, você fazer algo tão suntuoso,
E aí, a tal ponto de ela encher de câmeras e botar uma imagem aérea de drone e mostrar o tamanho da mansão dessa menina. Como é que pode uma menina? Tudo bem, ela é artista, ela faz música, mas eu também sou. Você também é, sabe? Tantos outros também são. Aí a gente vai naturalizando. Aí que tá a sutileza da disputa desse tipo de narrativa. A gente vai Sim. naturalizando. Vai chegar um ponto que ninguém mais questiona. Não, esse tipo de artista, esse tipo de música tem que ter uma casa assim. Eu aqui não posso ter. Eu, vocês, tem que continuar pobre, periférico. E eu não estou aqui reivindicando riqueza, não. Mas eu estou questionando essas mensagens que estão passando ali, por detrás, e a gente não está vendo porque tem elementos assim, humanos na frente. Tem a música, tem a arte, tem a doação. Tem, ó, galera, no período de quarentena vocês não vão deixar de ter a minha presença. Ok, isso para os fãs que gostam, isso é legal. Mas peraí, como é que você acumulou? E que isso também, não estou falando dela em si, eu estou falando a doença que nós, enquanto civilização, ainda estamos, que permite um negócio desse. Uhum. Uhum. A gente, mas Sabak, você queria então que a gente tivesse uma legislação que proibisse. A legislação seria uma consequência desse modo de vida capitalista. Precisaria ter uma legislação. Da mesma forma que você tem uma legislação para dizer, olha, aquela pessoa que tem algum tipo de distúrbio estrupa uma mulher, ela vai ser punida. A gente Uhum. não tem uma legislação que regula a existência dessas pessoas, né? Da mesma forma, a gente teria que ter uma legislação que regulasse isso, que proibisse muito patrimônio e muita captação de recursos em uma só pessoa. Uhum. O que eu estou querendo dizer é que assim vai ficar difícil para as pessoas em geral, que a gente que estuda educação sabe as mazelas que ela veio propositalmente enfrentando. E a gente sabe que essas pessoas vão ter muita dificuldade de estar observando essas coisas. A gente vai ficar só aqui Sim. na música bonita, na artista que a gente gosta, no artista que a gente gosta, na ação social que ela está empreendendo, mas está deixando de visualizar uma série de outras questões que estão ali por detrás, que aí precisaria de um aprofundamento maior. Então, esse é um problema que a gente tem no próprio campo das artes, no próprio campo Sim. artístico. Deixa eu aproveitar e mandar um alô aí para Luciano Facto, Luciano. grande guitarrista, entrou aí na conversa. A gente está até organizando, aproveitando mais um parêntese, a gente está organizando uma live de MPB e dentro Opa. de alguns dias pronta, a gente vai estar aí fazendo um pouquinho de música sem essa pautado no contrário Sem dessas drone, né? questões que eu falei, sem drone, sem suntuosidade. Sim. Primeiro que tem, segundo que não ia dar nem Não é o caberia. foco, né, velho? Não é o foco, não é o foco. E Uhum. aí voltando para aquela, fazendo esse movimento de ida e volta, né? Para a gente não caminhar assim só linearmente, a gente vai e volta na conversa. Esse contexto sociopolítico que a gente está vivendo para as artes tem sido uma barreira e um retrocesso sem precedentes. Sem precedentes. Repito, a gente tem lutado e todo esse movimento que a gente está fazendo, esse encontro aqui agora, esse bate-papo, vai se constituir em um movimento de Sim. resistência, mas é super importante que a gente compreenda ao certo quem são os nossos assim, opositores e qual é a nossa luta. Qual é a nossa luta? Porque a cabeça do artista, a cabeça do músico, ele deve estar focada na sua arte, mas ela deve estar também atenta a esses outros elementos. Se não vem esse contexto como a gente está aí agora, coloca uma bola de ferro no nosso pé, ou na nossa mão, né, que a gente usa para tocar, na nossa garganta, que a gente usa, como a gente viu, né? Aliás, vou até ser mais contextual. Vem alguém, coloca um joelho no nosso pescoço, para que a gente não respire, e a gente não consegue cantar, só que a gente pode não estar percebendo. Então, é super importante isso. Essa live que eu
citei aqui para fazer essa crítica, foi uma só das quais eu vi e trago e faço essa crítica quanto a essa incapacidade ou essa, essa ocultação desses aspectos de forma deliberada. Na live que eu fiz com Camila, a sobrinha aí de Luciana, minha namorada e tal, eu não deixei de chamar atenção sobre isso. Em dado momento, quem assistir direitinho vai ver lá, eu aproveitando aquele espaço, aquele momento para falar o quanto tem sido terrível isso que a gente está passando a partir de uma dificuldade colocada proposital por esse governo, por esses gestores do Executivo Federal. Então, assim, em dado momento da minha live, eu fiz essa abordagem político-educacional. Mas esses outros artistas que eu assisti, incluindo essa que eu fiz a crítica, nem passam por isso, nem sequer mencionam, não falaram nada, não. Eu vi um pedacinho de uma outra daqui da nossa terra, uma cantora super famosa, super conhecida, com acesso lá nas alturas, e eu esperando, bora que vocês pronunciar, às vezes que eu consigo colocar, e nada. E nada. Tudo bem, eu entendo que há diversos interesses ali, né? Por detrás, mas o que vale, né? Você ganhar o mundo, volta para aquela referência, já que a nossa live também envolve essa dimensão espiritual. O que vale você ganhar o mundo e se perder, né? O que vale você estar em uma posição em que você pode estar chamando atenção, aproveitar o seu locus, aproveitar o seu lugar que você, de uma certa forma, está naquele instante em privilégio, e você chamar atenção. Se de repente não fazer isso de forma mais direta como eu faço, ou a gente está fazendo aqui, fazer isso de forma de música. Uhum. A arte é justamente... Diga. A arte é justamente um elemento super favorável para a gente fazer isso, fazer todo tipo de enfrentamento. E, sobretudo, agora, os enfrentamentos necessários. Uhum. Ó, a gente está perto de encerrar aqui. Você quer que eu encerre e a gente volta com mais uma? Já seria logo aqui em seguida? Hoje mesmo, né? Você pode agora? Hoje não, agora. Posso, porque aí essa vai ficar gravada, não vai? Já vai ficar gravada. Pronto. Porque aí acho que no segundo momento a gente pode falar dos aspectos que eu queria também que a gente abordasse, os aspectos da peça específico, né, que você tratou com os outros atores e atrizes do Arraial. Queria que a gente comentasse um pouquinho. E também focar um pouco também desse viés que a gente inclusive vinha discutindo com o Jonathan lá há muito tempo, quando a gente foi na praia, assim, já tem bastante tempo ali na Barra, falando sobre, e eu fiquei inclusive nessa dualidade ótima, né, do pensamento, da crítica, da reflexão, que era como é que fica a questão da espiritualidade, da subjetividade do ser, dentro desses aspectos do social, né, do coletivo, né, do político social, né, que eu acho que pode ser bem interessante também para a gente ver onde é que a gente se ampara e tal. Então eu vou encerrar essa, quem está acompanhando para a gente, eu vou encerrar essa porque já está dando tempo do câmbio virtual, e aí a gente continua agora mesmo, no segundo momento, na segunda parte. Prontinho? Beleza. Então vamos lá, vou encerrar aqui, hein?